Canal Cybercontos apresenta Encontro com Rama, de Arthur C. Clarke. Livro escrito em 1973. Capítulo 12 – A Escadaria dos Deuses. Na atmosfera clara e fria de Rama, a luz do projetor era completamente invisível. 3 quilômetros abaixo do cubo central, a oval luminosa de 100 metros de largura cobria uma parte daquela colossal escadaria. O oásis brilhante na escuridão que tudo envolvia deslocava-se lentamente para a planície curva, 5 quilômetros mais abaixo, e no seu centro, movia-se um trio de figuras como formigas, projetando compridas sombras à sua frente. Fora, exatamente como eles esperavam e desejavam, uma descida sem incidente algum. Durante um breve descanso na primeira plataforma, Norton caminhara algumas centenas de metros ao longo da estreita superfície curva, antes de iniciar a descida em deslize para o segundo nível. Ali se desfizeram dos seus aparelhos de oxigênio e deliciaram-se com o luxo inaudito de poderem respirar sem auxílio mecânico. Agora podiam explorar à vontade, livres do maior perigo com que se defronta o homem no espaço, e esquecendo todas as preocupações a respeito da integridade das roupas e a reserva de oxigênio. Quando chegaram ao 5º nível, e só restava um lance por descer, a gravidade alcançara quase metade do seu valor terrestre. Os efeitos da rotação de Rama faziam-se finalmente sentir em sua verdadeira força. Os homens rendiam-se a essa força implacável que governa todos os planetas, que pode cobrar um preço caríssimo pelo mais leve descuido. Ainda era muito fácil descer, mas já começava a obsedá-los o pensamento do regresso, subindo aqueles milhares e milhares de degraus. Havia muito que a escadaria cessara o seu vertiginoso mergulho, e baixava num declive cada vez mais suave para a horizontal. O gradiente não ia além de 1/5, no começo fora o inverso, 5/1. A marcha normal já era, tanto física como psicologicamente, aceitável. Somente a gravidade reduzida lhes lembrava que não estavam descendo uma grande escadaria na Terra. Norton visitará certa vez as ruínas de um templo asteca, e nesse momento ecoaram nele os sentimentos que então experimentara, 100 vezes amplificados. Era a mesma impressão de assombro e mistério, a tristeza de um passado irrevogavelmente desaparecido. E contudo a escala, aqui, era tão maior, no tempo como no espaço, que a mente não lhe podia fazer justiça. Ao cabo de algum tempo, cessava de reagir. Norton perguntava a si mesmo se, mais cedo ou mais tarde, não acabaria por aceitar o próprio Rama. E havia também outro aspecto sob o qual o paralelo com as ruínas terrestres falhava redondamente. Rama era centenas de vezes mais antigo do que todas as construções humanas que haviam sobrevivido na Terra, inclusive a Grande Pirâmide, mas tudo ali parecia absolutamente novo. Não havia o menor sinal de desgaste ou dano. Norton havia fatigado o cérebro com esse problema, e chegará a uma explicação provisória. Tudo que até agora tinham examinado fazia parte de um sistema auxiliar de emergência, que muito raramente era utilizado. Não podia crer que os Ramayana, a não ser que fossem fanáticos da aptidão física, como tantos que eram encontrados na Terra, tivessem alguma vez subido e descido essa fantástica escadaria, ou suas duas gêmeas idênticas que completavam o invisível Y muito acima da sua cabeça. Talvez só tivessem prestado serviço durante a construção de Rama, e perdido toda a utilidade depois daquele dia distante. A teoria era válida por ora, mas não parecia muito convincente. Algo nela não estava certo. No último quilômetro, em vez de escorregar, desceram os degraus de 2 em 2, com longas e suaves passadas. Dessa maneira, pensava Norton, exercitariam músculos que dentro em breve teriam de ser utilizados. E assim chegaram ao fim da escadaria quase sem dar por isso. De repente, não havia mais degrau. Apenas a planície, de um cinza fosco à luz já esmaecida do projetor lá de cima, apagando-se na escuridão, umas poucas centenas de metros diante deles. Norton olhou para trás, ao longo do raio luminoso, na direção de sua origem na extremidade superior do eixo, a mais de 8 quilômetros de distância. Sabia que Mercer os estava observando com o telescópio, e abanou jovialmente o braço.
Aqui é o comandante. Falou pelo rádio. Todos estão em perfeita forma, não há problemas. Continuamos de acordo com os planos. Bom, Respondeu Mercer. e nós continuaremos a observar. Houve um breve silêncio, depois uma voz nova se fez ouvir. Aqui fala o subcomandante, a bordo da nave. Francamente, capitão, isso não é suficiente. O senhor sabe que os noticiaristas vivem reclamando há já uma semana. Não espero uma prosa imortal, mas o senhor não pode dizer algo melhor? Vou tentar, Riu Norton. mas lembre-se de que por enquanto não há nada para ver. Isto é como estar num enorme palco escurecido, com um só projetor. Dessa luz emergem as primeiras centenas de degraus da escadaria, até desaparecerem na escuridão superior. Aquilo que podemos ver da planície parece perfeitamente plano, a curvatura é muito pequena para ser perceptível nesta área limitada. Eis aí, mais ou menos, tudo o que há para contar. Quer nos dar algumas impressões. Bom, ainda faz muito frio abaixo de 0 centígrado, e ainda bem que vestimos nossas roupas térmicas. E silencioso, naturalmente, mais silencioso do que tudo que conhecíamos até agora na Terra ou no espaço, onde sempre havia algum ruído de fundo. Aqui, todos os sons são engolidos, o espaço que nos cerca é tão enorme que não há ecos. É uma sensação estranha, mas acho que nos habituaremos a ela. Obrigado, capitão. Alguém mais quer falar? Joe, Boris, Joe Calvert, sempre loquaz, respondeu de bom grado. Não me sai do pensamento que esta é a primeira vez, a primeiríssima, que podemos caminhar num outro mundo, respirando a sua atmosfera natural. Se bem me pareça que natural não é um termo muito apropriado quando o aplicamos a um lugar como este. No entanto, Rama deve parecer-se com o mundo habitado pelos seus construtores. Todas as nossas naves espaciais são miniaturas da Terra. 2 exemplos muito pouco valem como estatística, mas isto significará que todas as formas de vida inteligente são consumidoras de oxigênio. O que temos visto do trabalho deles sugere que os ramaianos eram humanoides, embora, talvez, uns 50% mais altos do que nós. Não concorda comigo, Boris? Joe está caçoando com Boris, pensou Norton. Vamos ver como ele reage. Para todos os seus companheiros de bordo, Boris Rodrigo era uma espécie de enigma. O calado e digno oficial de comunicações era benquisto pelo resto da tripulação, porém nunca participava das suas atividades e parecia sempre um pouco à parte, como se marchasse ao som de outro tambor. E realmente assim acontecia, pois ele era um devoto membro da Quinta Igreja de Cristo Cosmonauta. Norton nunca pudera descobrir que fim haviam levado as 4 igrejas anteriores, e estava igualmente às escuras no que dizia respeito aos ritos e cerimônias da igreja. Mas o seu principal artigo de fé era bem conhecido. Acreditava que Jesus Cristo era um visitante vindo do espaço e construíra toda uma teologia sobre esse pressuposto. Não era de surpreender, talvez, que a imensa maioria dos fiéis da igreja trabalhasse no espaço, a um título qualquer. Eram, invariavelmente, pessoas eficientes, conscienciosas e merecedoras de inteira confiança. Todos os respeitavam e estimavam, especialmente por não tentarem converter os outros. Contudo, havia neles qualquer coisa de estranho. Norton nunca pôde compreender que homens com um avançado treinamento científico e técnico acreditassem certas coisas que ele ouvirá aos cristeiros afirmarem como fatos incontrovertíveis. Enquanto esperava que o Tem Rodrigo respondesse à pergunta talvez capciosa de Joe, o comandante teve uma súbita intuição dos seus próprios motivos ocultos. Havia escolhido Boris porque era fisicamente apto, tecnicamente habilitado e homem de toda a confiança. Ao mesmo tempo, desconfiava de que nessa escolha tivesse participado uma espécie de curiosidade travessa, de que o seu eu consciente não quisera tomar conhecimento. Como reagiria um homem com tais crenças religiosas à aterradora realidade de Rama? E se ele encontrasse alguma coisa que desbaratasse a sua teologia? Ou, pelo contrário, que viesse confirmá-la? Mas Boris Rodrigo, com a sua cautela costumeira, não se deixou levar. eles certamente respiravam oxigênio, e é possível que fossem humanoides.
Com um pouco de sorte, talvez venhamos a descobrir que aparência tinham. Talvez haja pinturas, estátuas, quem sabe se até corpos, nessas cidades. Se é que são cidades. E a mais próxima fica apenas a 8 quilômetros de distância. Observou esperançosamente Joe Calvert. Sim, pensou o comandante, mas também são 8 quilômetros a retroceder, e depois será preciso subir de novo aquela tremenda escadaria. Podemos assumir esse risco? Uma pequena expedição de reconhecimento à cidade, que eles haviam denominado Paris, figurava entre os seus primeiros planos de contingência, e chegará o momento de tomar a decisão. Tinham mantimentos e água de sobra para uma permanência de 24 horas. Estariam sempre à vista da equipe de reforço postada no cubo, e qualquer espécie de acidente parecia virtualmente impossível naquela planície lisa, com a sua suave curvatura. O único perigo previsível era a exaustão, quando chegassem a Paris, o que seria bastante fácil. Que outra coisa poderiam fazer além de tirar algumas fotografias e talvez colher pequenos artefatos, antes de serem obrigados a voltar? Entretanto, mesmo uma breve incursão desse gênero valeria a pena. O tempo era muito curto, pois Rama se precipitava na direção de um periélio demasiado perigoso para Endeavour. Em todo caso, não era a ele que competia tomar uma parte da decisão. Lá em cima, na astronave, a doutora Ernest estaria observando as indicações dos sensores biotelemétricos aplicados ao seu corpo. Se ela voltasse o polegar para baixo, não haveria apelação. Laura, que é que você acha? Descansem 30 minutos e tomem um módulo energético de 500 calorias. Depois podem partir. Obrigado, doutora. Atalhou Joe Calvert. Agora posso morrer contente. Sempre desejei conhecer Paris. Montmartre, lá vamos-nos. Capítulo 13 – A planície de Rama. Depois daquelas intermináveis escadarias, era um estranho luxo caminhar mais uma vez sobre uma superfície horizontal. Bem em frente, o terreno era em verdade completamente plano, à direita e à esquerda. A curva ascendente se fazia perceptível nos limites da área iluminada pelo projetor. Era como se eles estivessem caminhando por um vale raso e muito largo. Ninguém diria que em realidade avançavam sobre a face interna de um enorme cilindro, e que além desse pequeno oásis de luz o solo ia subindo para encontrar-se com o céu, ou mais exatamente, para tornar-se o próprio céu. Embora todos eles estivessem animados por um sentimento de confiança e de contido alvoroço, depois de algum tempo, o silêncio quase palpável de Rama começou a pesar opressivamente sobre o grupo. Cada passo, cada palavra se desvanecia instantaneamente no vazio sem eco. Após terem percorrido pouco mais de meio quilômetro, o Tem Calvert não pôde mais suportar aquilo. Entre as suas pequenas habilidades contava-se um talento hoje raro, embora muitos achassem que não o era suficientemente: a arte de assobiar. Com ou sem encorajamento, podia reproduzir os temas musicais da maioria dos filmes dos últimos 200 anos. Começou apropriadamente com Eig Ho, Tis of Towork Uigou, mas, convencendo-se de que não podia sustentar o baixo dos anões de Disney em marcha, fez uma rápida transição para o Ryukai. Depois progrediu, mais ou menos cronologicamente, através de meia dúzia de marchas heróicas, culminando no famoso Napoleão de Sid Kraman, dos fins do século XX. Foi uma bela tentativa, mas não surtiu efeito, nem mesmo para elevar o moral. Rama exigia a grandeza de um Bach ou Beethoven, de Sibelius ou Tuansan, não a trivialidade dos espetáculos populares. Norton estava a ponto de sugerir que Joe guardasse o seu fôlego para exercícios futuros, quando o jovem oficial percebeu a inutilidade dos seus esforços. Daí em diante, fora alguma consulta ocasional à nave, continuaram a caminhar em silêncio. Rama havia ganho esse round. Em sua travessia inicial, Norton permitirá-se uma digressão. Paris ficava bem em frente, a igual distância entre o pé da escadaria e a margem do mar cilíndrico, mas apenas 1 quilômetro à direita do caminho que seguiam havia um acidente de terreno muito proeminente e um tanto misterioso, que fora batizado como o Vale Retilíneo. Era um longo sulco ou vala,
com 40 metros de fundo e 100 de largo, ladeado por taludes de suave inclinação, fora provisoriamente identificado com um fosso ou canal de irrigação. Como a própria escadaria, tinha 2 pendãs semelhantes, igualmente espaçados ao redor da curva de Rama. Os 3 vales mediam quase 10 quilômetros de comprimento e terminavam bruscamente, um pouco antes de chegarem ao mar. O que era estranho, se de fato se destinavam a conduzir água, e no outro lado do mar o mesmo padrão se repetia. Outras 3 valas de 10 quilômetros seguiam no rumo da região polar sul. Alcançaram o término do Vale Retilíneo ao cabo de apenas 15 minutos de marcha folgada, e por um momento ficaram parados, olhando pensativamente o fundo da depressão. As paredes perfeitamente lisas desciam num ângulo de 60 graus. Não tinham degraus nem apoios para os pés. Enchia o fundo uma camada de material branco, de superfície plana, que se parecia muito com gelo. Uma amostra desse material poderia resolver muitas disputas. Norton decidiu ir buscá-la. Enquanto Calvert e Rodrigo funcionavam como âncoras, folgando pouco a pouco uma corda de segurança, ele desceu vagarosamente o forte declive. Ao alcançar o fundo, tinha quase certeza de que ia experimentar a conhecida sensação do gelo resvaladiço sob os pés, mas enganava-se. O atrito era muito grande, e seus pés pousaram firmes no chão. Aquele material era alguma espécie de vidro ou cristal transparente. Quando tocou com as pontas dos dedos, sentiu o frio, duro e resistente à pressão. Voltando as costas ao projetor e fazendo pala com a mão sobre os olhos, Norton procurou espreitar as profundezas cristalinas, como quem tenta enxergar através da camada de gelo que recobre um lago. Não pôde ver nada, contudo, nem mesmo a luz concentrada de sua lâmpada de capacete. O material era translúcido, porém não transparente. Se realmente era um líquido gelado, tinha um ponto de fusão muito mais alto que a água. Bateu levemente nele com o martelo do seu estojo de geólogo. A ferramenta ricocheteou com um ruído surdo. Clunk! Bateu mais forte, sem melhor resultado, e ia martelar com toda a força, quando algum impulso o fez desistir. Parecia muito pouco provável que conseguisse rachar aquele material. Mas, e se o fizesse? Seria como um vândalo que despedaça uma enorme parede de cristal. Teria melhor ensejo para colher sua amostra mais tarde, e pelo menos já tinha uma informação valiosa. Agora parecia mais improvável do que nunca que se tratasse realmente de um canal. Era simplesmente um singular fosso que começava e terminava abruptamente, sem levar a parte alguma. E, se alguma vez tinha conduzido líquido, onde estavam as manchas, as incrustações de sedimentos secos que seriam de esperar, tudo brilhava de limpeza, como se os construtores houvessem partido ainda na véspera. Mais uma vez se lhe defrontava o mistério fundamental de Rama, e agora não era possível fugir-lhe. O comandante Norton era um homem razoavelmente imaginativo, mas jamais teria ascendido à sua posição atual se costumasse entregar-se aos voos mais desenfreados da fantasia. E contudo, nesse momento teve pela primeira vez um sentimento. Não exatamente de premonição, mas de previsão. As coisas não eram o que pareciam. Havia algo muito, mas muito estranho num lugar que era simultaneamente novinho em folha e velho de 1 milhão de anos. Muito pensativo, pôs-se a caminhar lentamente ao longo do pequeno vale, enquanto seus companheiros, que ainda seguravam a corda amarrada à sua cintura, o seguiam pela borda. Não esperava fazer novas descobertas, mas queria que o seu curioso estado emocional fosse até o fim, porque havia outra coisa a preocupá-lo, e essa coisa nada tinha que ver com a inexplicável novidade de Rama. Não havia andado mais que 1 dúzia de metros quando o pensamento o atingiu como um raio. Conhecia aquele lugar, já tinha estado ali antes. Mesmo na Terra ou em algum planeta familiar, essa experiência é inquietante, embora não seja particularmente rara. A maioria das pessoas a conheceram numa ou noutra ocasião, e em geral a explicam como a memória de uma fotografia esquecida, uma pura coincidência. Ou quando se inclinam ao misticismo, alguma forma de telepatia, a mensagem de outra mente, ou mesmo como um flashback do seu próprio futuro. Mas reconhecer um lugar em que nenhum outro ser humano pode ter visto jamais. Isso é simplesmente chocante.
pelo espaço de vários segundos. O comandante Norton pareceu ter criado raízes na superfície lisa e cristalina, sobre a qual estivera caminhando enquanto procurava pôr em ordem as suas emoções. Seu bem-ordenado universo virará de pernas para o ar, e ele teve um vislumbre vertiginoso daqueles mistérios que pairam na orla da existência e pelos quais, em geral, conseguia passar de largo. Foi então que, para seu imenso alívio, acudiu-lhe o senso comum. Desvaneceu-se a perturbadora sensação do déjà vu, cujo lugar foi tomado por uma real e identificável recordação da sua juventude. Era verdade. Uma vez ele se encontrara entre dois taludes inclinados e íngremes como aqueles, vendo-os perder-se na distância, até que pareciam convergir num ponto infinitamente afastado, mas eram cobertos de grama aparada a capricho, e o chão era de pedra britada, não de cristal liso. Isso acontecerá 30 anos atrás, durante uma férias de verão na Inglaterra. Em grande parte por causa de uma outra estudante, lembrava-se ainda do seu rosto, mas esquecera como se chamava. Tinha feito um curso de arqueologia industrial, então muito em voga entre os graduados em ciências e engenharia. Haviam explorado minas de carvão e cotonifícios abandonados, escalado ruínas de altos fornos e locomotivas a vapor, arregalado os olhos incrédulos diante de primitivos, e ainda sentimento de opressão. Havia ali um mistério, é certo, mas talvez não estivesse além da compreensão humana. Tinha aprendido uma lição, embora não fosse fácil comunicá-la a outros. Custasse o que custasse, não devia deixar-se esmagar por Rama. Por esse caminho se ia ao fracasso, talvez à loucura. Não. Respondeu. Não há nada cá embaixo. Me puxem para cima. Vamos direto a Paris. Capítulo 14. Sinal de mau tempo. Convoquei esta reunião do comitê e disse a Cecília, o embaixador de Marte junto aos Planetas Unidos, porque o Dr. Pereira tem algo de importante para nos comunicar. Pede insistentemente que entremos sem demora em contato com o comandante Norton, usando o canal prioritário que, posso dizê-lo, só conseguimos estabelecer depois de lutar com grandes dificuldades. A comunicação do Dr. Pereira é de caráter bastante técnico, e antes de a examinarmos creio que convém fazer um sumário da situação presente. O Dr. Price preparou esse sumário. Assim, há alguns pedidos de desculpas por ausência. Sir Lewis Sands não pode nos fazer companhia, porque está presidindo uma conferência, e o Dr. Taylor roga que o dispensemos. Quanto a esta última abstenção, não lhe desagradava nem um pouco. O antropólogo perderá logo o interesse por Rama, quando se tornou evidente que oferecia pouco campo aos seus estudos. Como muitos outros, ficará profundamente desapontado à notícia de que aquele pequeno mundo itinerante estava morto. Isso excluía toda oportunidade de livros e vídeos sensacionais a respeito dos ritos e padrões de comportamento ramaianos. Outros que cavassem esqueletos e classificassem artefatos. Esse tipo de trabalho não era do gosto de Conrad Taylor. Talvez a única descoberta capaz de fazê-lo voltar pressurosamente fossem algumas obras de arte altamente explícitas, como os afrescos de Terá e Pompeia. O ponto de vista de Thelma Price, a arqueóloga, era o oposto exato deste. Ela preferia escavações e ruínas livres de habitantes, que pudessem interferir nos desapaixonados estudos científicos. O fundo do Mediterrâneo tinha sido ideal. Pelo menos enquanto os urbanistas e arquitetos paisagistas não se meteram de permeio. E Rama teria sido perfeito, não fosse o exasperante detalhe de encontrar, se a 100 milhões de quilômetros de distância, o que a impedia para sempre de visitá-lo em pessoa. Como todos aqui sabem, Começou. o comandante Norton completou uma travessia de quase 30 quilômetros sem encontrar qualquer problema. Explorou o curioso fosso que aparece nesses mapas como o Vale Retilíneo. A finalidade desse fosso ainda é completamente desconhecida, mas sua importância é evidente, porquanto corre ao longo de todo o comprimento de Rama. Salva a interrupção do mar cilíndrico, e há duas outras estruturas idênticas, com intervalos de 120 graus, em volta da circunferência desse mundo. Depois o grupo dobrou à esquerda.
Ou para leste, se adotarmos a convenção do Polo Norte, até chegarem a Paris. Como verão por esta fotografia tirada por uma câmara telescópica no cubo, trata-se de um grupo de várias centenas de edifícios separados por largas ruas. Bem, estas outras fotografias foram tiradas pelo grupo do comandante Norton quando chegaram ao local. Se Paris é uma cidade muito singular. Notem que nenhum dos edifícios tem janelas ou mesmo portas. Todos são simples estruturas retangulares, com uma altura uniforme de 35 metros. Parecem ter sido expelidas do solo como pasta dentifrícia de um tubo. Não tem juntas nem emendas. Vejam este primeiro plano da base de uma parede. A transição para o solo é perfeitamente lisa. Minha opinião pessoal é que este lugar não é uma área residencial, mas um conjunto de depósitos e armazéns de suprimentos. Em apoio dessa teoria, vejam esta foto. Estas fendas ou sulcos estreitos, medindo uns 5 centímetros de largura, correm ao longo de todas as ruas, e há um conduzindo a cada um deles, penetrando diretamente na parede. Esses sulcos têm uma semelhança notável com os trilhos de bondes do começo do século XX. Fazem parte, evidentemente, de algum sistema de transportes. Nunca nos pareceu necessário fazer com que os transportes públicos conduzissem diretamente a cada casa. Seria economicamente absurdo, e as pessoas sempre podem caminhar algumas centenas de metros. Mas, se estes edifícios fossem usados para armazenagem de materiais pesados, isso faria sentido. Dá licença de fazer uma pergunta. Perguntou-se embaixador da Terra. Pois não, Sir Robert. O comandante Norton não conseguiu entrar em nenhum dos edifícios. Não. Quando ouvirem o relato dele, verão a que ponto se sentiu frustrado. Chegou mesmo a pensar que só se podia entrar nos edifícios pelo subsolo. Foi então que descobriu os sulcos do sistema de transporte e se mudou de pensar. Tentou forçar a entrada. Não havia maneira de fazê-lo, a não ser com explosivos ou ferramentas pesadas. E ele não quer usar essas coisas a não ser quando todos os outros meios tiverem falhado. Já sei. Exclamou repentinamente Dennis Solomons. Encasulagem. Perdão. É uma técnica que foi desenvolvida há coisa de 2 séculos. Continuou o historiador da ciência. Quando se quer preservar alguma coisa, põe-se dentro de um saco de plástico, insufla-se um gás inerte e veda-se. Inicialmente, usou-se para proteger equipamento militar nos períodos entre guerras, chegou-se a encasular navios inteiros. O processo ainda é muito usado nos museus onde haja escassez de espaço para armazenagem. Ninguém sabe o que está dentro de alguns casulos velhos de 100 anos, que são conservados no subsolo do Instituto Smithsoniano. O Dr. Carlisle Pereira não primava pela paciência. Estava doido para lançar a sua bomba, e já não podia conter-se. Por favor, senhor embaixador. Isso tudo é muito interessante, mas acho que a minha informação é um pouco mais urgente. Se não há pontos de importância. Muito bem, Dr. Pereira. Para o exobiologista, ao contrário de Conrad Taylor, Rama não fora uma decepção. É verdade que ele já não esperava encontrar vida. Mas tinha certeza de que, mais cedo ou mais tarde, seriam encontrados alguns restos das criaturas que haviam construído esse mundo fantástico. Mal começara ainda a exploração, embora fosse horrivelmente curto o tempo disponível, antes que a Indiavô se visse obrigada a abandonar a sua órbita tão rente ao Sol. Mas agora, se os seus cálculos estavam certos, o contato do homem com Rama seria ainda mais breve do que ele temera, porque um detalhe fora esquecido. Era tão grande que ninguém tinha reparado nele até então. De acordo com as mais recentes informações. Começou Pereira. Um grupo vai agora a caminho do Mar Cilíndrico, enquanto o comandante Norton dirige outro grupo que está instalando uma base de abastecimento no sopé da escadaria Alfa. Quando essa base estiver pronta, ele pretende enviar pelo menos 2 missões exploradoras em operação permanente. É assim que espera utilizar o seu limitado potencial humano com o máximo de eficiência. O plano é bom, mas talvez não haja tempo para pô-lo em execução.
Eu aconselharia, mesmo, um estado de alerta imediato e a preparação para uma retirada total com 12 horas de aviso prévio. Permitam que me explique. É surpreendente como poucas pessoas têm comentado uma anomalia bastante óbvia no que se refere à Rama. Faz já um bom tempo que penetrou na órbita de Vênus, e o seu interior continua gelado. No entanto, a temperatura de um corpo exposto à luz direta do Sol nesse ponto é de uns 500 graus. A razão disso, naturalmente, é que Rama não teve tempo de esquentar. Deve ter esfriado a uma temperatura próxima do zero absoluto. 270 graus negativos, enquanto se encontrava no espaço interestelar. Agora, à medida que se aproxima do Sol, o seu casco exterior já está quase tão quente como o chumbo fundido. Mas o interior continuará frio até que o calor tenha atravessado aquele quilômetro de rocha. Há uma espécie de sobremesa aí, que é quente de pelar por fora e no centro tem sorvete. Não me lembro como se chama. Alaska ao forno. Infelizmente, é um pudim favorito nos banquetes dos Planetas Unidos. Obrigado, Sir Robert. Essa é a situação em Rama no momento, mas não vai durar. Durante todas estas semanas o calor solar esteve penetrando pouco a pouco, e esperamos um acentuado aumento de temperatura que deverá começar dentro de poucas horas. Quando tivermos que partir de qualquer modo, ela será razoavelmente tropical, nada mais. Então, qual é a dificuldade? Posso responder-lhe com uma só palavra, senhor embaixador: furacões. Capítulo 15 – À beira do mar. Havia, agora, mais de 20 homens e mulheres no interior de Rama. 6 lá embaixo, na planície, e o resto transportando equipamento e materiais de consumo através do sistema de eclusas de ar e escadaria abaixo. Quanto à própria nave, ficará quase deserta, com o mínimo possível de pessoal em serviço. Circulava a piada de que a Endeavour passará a ser, em realidade, dirigida pelos 4 Simpes e Gold fora promovido a comandante interino. Norton havia estabelecido várias regras básicas para essas explorações iniciais. A mais importante datava dos primeiros tempos das viagens no espaço. Cada grupo, resolvera ele, devia incluir uma pessoa com experiência prévia, mas uma só. Dessa maneira, todos teriam uma oportunidade de aprender o mais rapidamente possível. E assim o primeiro grupo que tomou o caminho do mar cilíndrico, embora fosse dirigido pela médica-chefe Laura Ernst, tinha como veterano o Tem Boris Rodrigo, que acabava de regressar de Paris. O terceiro integrante, Sargento Pieter Rousseau, fizera parte das equipes de reforço estacionadas no cubo. Era perito em instrumentos de reconhecimento espacial, mas nessa expedição teria de confiar nos seus próprios olhos e num pequeno telescópio portátil. Do pé da escadaria Alfa até a beira do mar era um estirão de pouco menos de 11 quilômetros. Na baixa gravidade de Rama, o equivalente de 8 quilômetros na Terra. Laura Ernst, que precisava dar uma demonstração de que vivia de acordo com seus próprios preceitos, estabeleceu um vigoroso ritmo de marcha. Fizeram uma pausa de 30 minutos na metade do caminho e completaram o percurso em 3 horas, sem qualquer incidente de maior importância. Foi, aliás, muito monótono marchar à luz do projetor através da escuridão sem ecos de Rama. À proporção que avançava com eles, o círculo luminoso alongava-se lentamente numa comprida e estreita elipse. Essa deformação do raio luminoso era o único sinal de progresso. Se os observadores lá em cima, no cubo, não tivessem feito constantes medidas de distância, não saberiam se eles haviam percorrido 1, 5 ou 10 quilômetros. Impassíveis, iam tocando para frente através daquela noite antiga de milhões de anos, sobre uma superfície de metal aparentemente sem junturas. Mas afinal, muito longe à frente, na elipse de luz que começava a enfraquecer, surgiu algo de novo. Num mundo normal, teria sido um horizonte. Ao se aproximarem mais, puderam ver que a planície em que caminhavam terminava abruptamente. Estavam se aproximando da beira do mar. Nada mais que uma centena de metros. Disse o controle central. Convém diminuir a marcha. Isso era quase desnecessário, e contudo eles já o tinham feito.
Do nível da planície ao do mar, havia um precipício vertical de 50 metros. Se realmente se tratava de um mar, e não de outra camada daquele misterioso material cristalino. Conquanto Norton tivesse explicado a todos o perigo de tomar qualquer coisa como assente em rama, poucos duvidavam de que o mar fosse realmente formado de gelo. Mas por que razão tinha a escarpa da margem meridional 500 metros de altura, em vez dos 50 que media esta outra? Era como se estivessem se aproximando da beira do mundo. A oval de luz, abruptamente cortada à frente deles, tornava-se cada vez mais curta. Na tela curva do mar haviam aparecido as suas monstruosas sombras em escorço, magnificando e exagerando cada movimento. Essas sombras tinham sido suas companheiras a cada passo da caminhada à luz do projetor. Mas agora que a beira da escarpa as vinha interromper, já não pareciam fazer parte deles. Dir-se-ia que eram criaturas do mar cilíndrico, prontas para fazer frente a quaisquer invasores do seu domínio. Por se acharem agora à beira de um penhasco de 50 metros de altura, foi-lhes possível, pela primeira vez, apreciar a curvatura de rama. Mas ninguém jamais tinha visto um lago congelado que se curvasse para cima numa superfície cilíndrica. Isso era francamente perturbador, e o olho fazia o possível para dar alguma outra interpretação ao fenômeno. A doutora Ernst, que certa vez fizera um estudo das ilusões ópticas, pareceu, a metade do tempo, que estava olhando uma baía a curvar-se horizontalmente, e não uma superfície que se elevava para o céu. Fazia-se mister um esforço deliberado da vontade para aceitar a fantástica verdade. Só na linha diretamente em frente, paralela ao eixo de rama, se conservava a normalidade. Só nessa direção havia acordo entre visão e lógica. Aqui, pela extensão de alguns quilômetros ao menos, rama parecia plano e era plano. E lá adiante, além das sombras deformadas e da orla exterior do círculo de luz, ficava a ilha que dominava o mar cilíndrico. Controle central. Disse a doutora Ernst pelo rádio. Façam o favor de dirigir a sua luz para Nova York. A noite de rama cerrou-se repentinamente sobre eles, enquanto a oval luminosa deslizava na direção do mar conciso do precipício, agora invisível a seus pés. Todos eles recuaram alguns passos. Então, como por uma transformação mágica de cenário no teatro, as torres de Nova York surgiram à vista. A semelhança com a velha Manhattan era apenas superficial. Esse eco do passado terrestre, nascido nas estrelas, tinha a sua própria e inconfundível identidade. Quanto mais a doutora Ernst fixava aquilo, mais se convencia de que não era em absoluto uma cidade. A verdadeira Nova York, como todas as habitações humanas, nunca fora terminada, e ainda menos fora planejada. Este lugar, pelo contrário, tinha uma simetria e padrão geral, embora tão complexo que a mente não o podia abarcar. Fora concebido e planejado por alguma inteligência controladora. E depois completado como uma máquina que se destinasse a algum propósito específico. Isso feito, não havia mais possibilidade de crescimento ou mudança. A luz do projetor acompanhou-os lentamente ao longo dessas distantes torres, cúpulas, esferas entrosadas e tubos entrecruzados. Por vezes um brilhante reflexo lampejava, como se uma superfície lisa rechaçasse a luz na direção deles. Na primeira vez que isso aconteceu, todos foram apanhados de surpresa. Era exatamente como se lá, naquela estranha ilha, alguém lhes estivesse acenando. Mas de tudo que podiam ver ali não havia nada que já não tivesse sido mostrado com maior detalhe em fotografias tiradas do cubo. Passados alguns minutos, pediram que lhes fosse devolvida a luz e puseram-se a caminhar em direção leste, pela beira da escarpa. Alguém formulara a plausível teoria de que algures devia haver um lance de escadaria, ou uma rampa, descendo para o mar. E um dos integrantes da tripulação, que fora excelente marinheiro, aventurou uma interessante conjetura. Onde há um mar? Predissera a sargenta Ruby Barnes. Deve haver docas e portos, e navios. Pode-se aprender tudo de uma cultura estudando o seu modo de construir navios. Seus colegas acharam bastante restrito este ponto de vista, mas pelo menos era estimulante.
A doutora Ernest já tinha desistido da pesquisa e estava se preparando para fazer uma descida com o auxílio de cordas quando Rodrigo avistou a estreita escada. Facilmente poderia ter passado despercebido na escuridão produzida pelas sombras abaixo da beira da escarpa, pois não havia balaustrada nem qualquer outro indício da sua presença, e não parecia conduzir a parte nenhuma. Descia, em ângulo precipite, a muralha vertical de 50 metros e desaparecia abaixo da superfície do mar. Acompanharam o curso do lance de escadaria com as luzes dos seus capacetes, como não lhes parecesse haver risco algum. A doutora Ernest obteve permissão do comandante Norton para descer. 1 minuto depois, estava ela a testar cautelosamente a superfície do mar. Seu pé escorregava quase sem atrito para diante e para trás. O material dava a perfeita sensação do gelo. E era gelo. Quando golpeou com o martelo, formou-se o conhecido padrão de rachaduras a irradiar do ponto de impacto, e não teve dificuldade em colher quantas amostras queria. Algumas já se haviam derretido quando ergueu o saquinho de plástico para a luz. O líquido parecia ser uma água ligeiramente turva, que ela cheirou cautelosamente. Isso não é perigoso. Gritou Rodrigo lá de cima com um toque de ansiedade na voz. Pode crer, Boris. Respondeu Laura. Que se há aqui agentes patogênicos que tenham escapado aos meus detetores, as nossas apólices de seguro caducaram há já 1 semana. Mas Boris não deixava de ter sua pontinha de razão. A despeito de todos os testes feitos, havia ainda um leve risco de que aquela substância fosse venenosa ou portadora de alguma doença desconhecida. Em circunstâncias normais, a doutora Ernest não se exporia a tal perigo, por minúsculo que fosse ponto agora, porém, o tempo era curto e o que se achava em jogo era enorme. Se tornasse necessário pôr-a em diavô ou de quarentena, seria um preço bem pequeno a pagar pela sua carga de conhecimentos. É água, mas eu é que não a beberia. Cheira 4 como uma cultura de algas que apodreceu. Quem me dera poder levar isto já para o laboratório. Pode-se confiar nesse gelo para caminhar. Sim, é sólido como uma rocha. Será mesmo, Pieter. Você já experimentou atravessar 4 quilômetros de gelo? Sim, compreendo o que a senhora quer dizer. Imaginem o que diria o pessoal dos suprimentos se nós pedíssemos alguns pares de patins. Não quero dizer com isso que muitos aqui soubessem usá-los, se os tivéssemos a bordo. Há também outro problema. Acudiu Boris Rodrigo. Não notaram que a temperatura já subiu acima de 0? Não demora muito, esse gelo começa a se derreter. Quantos espaçonautas podem nadar 4 quilômetros? Este aqui, posso lhes garantir que não. A doutora Ernest veio reunir-se ao grupo na beira da escarpa, e ergueu em arco de triunfo o frasquinho em que pusera a amostra líquida. Fizemos uma longa caminhada para conseguir alguns centímetros cúbicos de água suja, mas isto nos pode ensinar mais sobre rama do que qualquer outra coisa que encontramos até agora. Vamos voltar. Viraram-se de frente para as luzes distantes do cubo e puseram-se em movimento com as passadas suaves, galopantes, que se haviam revelado a andadura mais como a daquela gravidade reduzida. Olhavam muitas vezes para trás, como fascinados pelo enigma da ilha no centro do mar congelado. E, num determinado momento, a doutora Ernest julgou sentir na face um ligeiro sopro de brisa. A impressão não se repetiu e ela não tardou a esquecê-la. Capítulo 16, Kealakekua. Como sabe perfeitamente, Dr. Pereira, disse o embaixador Bose num tom de paciente resignação, poucos de nós compartilhamos os seus conhecimentos de meteorologia matemática. Tenha, pois, piedade de nossa ignorância. É um prazer para mim, respondeu o exobiologista, imperturbável. A melhor maneira de explicar isso é dizer-lhes o que vai acontecer no interior de Rama dentro de bem pouco tempo. A temperatura começará agora a subir, à medida que as vibrações térmicas do Sol forem atingindo o interior. De acordo com as informações mais recentes que recebemos, já está acima do ponto de congelação. Não tardará a começar o degelo do mar cilíndrico. E,
Ao contrário das massas de água na Terra, ele se derreterá do fundo para a superfície. Isso talvez produza alguns efeitos estranhos, mas o que mais me preocupa é a atmosfera. À medida que se aquecer, o ar no interior de Rama se expandirá e tentará elevar-se na direção do eixo central. E esse é o problema. Ao nível do solo, embora aparentemente se mantenha estacionário, ele participa da rotação de Rama, mais de 800 km por hora. À proporção que subir na direção do eixo, ele procurará conservar essa velocidade, e não o conseguirá, naturalmente. Daí resultarão ventos violentos e turbulência. Segundo os meus cálculos, as velocidades serão de 200 a 300 km por hora. Seja dito de passagem, mais ou menos a mesma coisa acontece na Terra. O ar aquecido no Equador, o qual compartilha o movimento de rotação do planeta, que é de 1.600 km por hora, choca-se com o mesmo problema quando se eleva e flui para o norte e para o sul. Os ventos alísios. Me lembro disso, desde quando estudava geografia. Exatamente, Sir Robert. Rama terá ventos alísios e que ventos? Creio que não durarão mais de umas poucas horas, após o que se estabelecerá alguma espécie de equilíbrio. Enquanto isso, eu recomendaria ao comandante Norton que evacuasse o mais cedo possível. Eis aqui a mensagem que proponho lhe seja enviada. Com um pouco de imaginação, dizia o comandante Norton de si para si, podia-se fazer de conta que era um acampamento noturno improvisado no sopé de uma montanha, em alguma remota região da Ásia ou da América. Um montão de colchões pneumáticos, cadeiras e mesas dobradiças, gerador portátil de força motriz, equipamento de iluminação, patentes Electrosa e diferentes aparelhos científicos não estaria fora de lugar na Terra. Tanto mais que havia ali homens e mulheres a trabalhar sem sistemas de sustentação de vida. Instalar o acampamento Alfa tinha sido um trabalho penoso, pois tudo precisava ser transportado à mão através da cadeia de eclusas de ar, e, após descer em trenó a rampa que partia do cubo, ser recuperado e retirado das embalagens. Algumas vezes, quando falharam os paraquedas de freagem, um carregamento fora terminar um bom quilômetro mais além, na planície. A despeito disso, vários membros da tripulação tinham pedido licença para fazer a viagem. Norton proibira firmemente tal coisa. Numa emergência, porém, talvez estivesse disposto a reconsiderar a proibição. Quase todo esse equipamento ficaria onde estava, pois o trabalho de levá-lo de volta estava fora de cogitação. Ou melhor, era impossível. Havia momentos em que o comandante Norton sentia uma vergonha irracional por deixar tanto lixo humano nesse lugar estranhamente imaculado. Quando partissem finalmente, estava preparado para sacrificar uma parte do precioso tempo da tripulação no empenho de deixar tudo em perfeita ordem. Por improvável que isso fosse, talvez um dia, milhões de anos mais tarde, Rama atravessasse outro sistema estelar e tornasse a receber visitantes. Entrementes tinha um problema de importância mais imediata. Durante as últimas 24 horas, havia recebido mensagens quase idênticas de Marte e da Terra. A coincidência parecia estranha, talvez se tivessem conduído uma da outra, como podia acontecer por vezes, havendo motivo suficiente para tal. Há esposas que viviam em planetas diferentes. Com certa insistência, ambas lhe lembravam que, embora fosse agora um grande herói, não se livrara das suas responsabilidades de família. O comandante apanhou uma cadeira dobradiça e saiu do círculo de luz para a escuridão que rodeava o acampamento. Era o único meio que tinha de isolar-se, e também poderia refletir melhor longe da lufa-lufa. Voltando deliberadamente as costas àquela confusão organizada, pôs-se a falar para o gravador que levava pendurado ao pescoço. Original para arquivo pessoal, duplicatas para Marte e Terra. Alô, minha querida? Sim, eu sei que tenho sido um péssimo correspondente, mas há uma semana que não vou a bordo da nave. Fora a tripulação mínima que lá ficou, estamos todos acampados dentro de Rama, ao pé da escadaria que chamamos de Alfa. Tenho agora 3 grupos explorando a planície, mas os nossos progressos têm sido decepcionadoramente lentos, pois tudo deve ser feito a pé. Se ao menos tivéssemos algum meio de transporte.
Eu até me daria por muito satisfeito com algumas bicicletas elétricas. Seriam ótimas para esse serviço. Você conhece minha oficial médica, a Capta Ernest? Fez uma pausa hesitante. Laura conhecia uma de suas esposas, mas qual delas? Era melhor cortar isso. Apagou a frase e começou de novo. Minha oficial, a capitã médica Ernest, conduziu o primeiro grupo que chegou ao mar cilíndrico, a 15 quilômetros daqui. Verificou que se tratava de água gelada, como esperávamos. Mas uma água que você não desejaria beber. A doutora Ernest diz que é uma sopa orgânica diluída, contendo traços de quase todos os compostos de carbono que se pode imaginar, além de fosfatos, nitratos e uma dúzia de sais metálicos. Não há o mais leve sinal de vida, nem sequer micro-organismos mortos. Continuaremos, pois, ignorando tudo sobre a bioquímica dos ramaianos, embora seja provável que não diferisse tanto assim da nossa. Alguma coisa roçou de leve o seu cabelo. Tão atarefado andava que não tivera tempo de mandá-lo cortar, mas não devia esquecer-se de fazê-lo antes de pôr um capacete espacial. Você viu os vídeos de Paris e das outras cidades que exploramos deste lado do mar? Londres, Roma, Moscou. É impossível acreditar que tenham sido construídas para alguma coisa viver nelas. Paris tem o ar de um gigantesco armazém. Londres é uma coleção de cilindros ligados entre si por tubulações que, por sua vez, estão em conexão com estruturas que são, evidentemente, postos de bombeamento. Tudo está perfeitamente vedado, e não há meio de descobrir o que se oculta lá dentro a não ser usando explosivos ou raios laser. Só tentaremos essas coisas quando não houver outro recurso. Quanto a Roma e Moscou. Com licença, meu capitão. Prioridade, vindo da Terra. Que teremos agora, pensou Norton. Um homem não pode gozar alguns momentos de descanso para falar às suas famílias. Recebeu a mensagem das mãos do sargento e percorreu-a rapidamente com os olhos para convencer-se de que não era assunto imediato. Depois tornou a lê-la, mais devagar. Que diabo de negócio era esse Comitê Rama? E por que nunca tinha ouvido falar nele? Sabia que toda sorte de associações, sociedades e grupos profissionais, alguns sérios, outros completamente malucos, haviam tentado entrar em contato com ele. O controle da missão fazia um bom trabalho de proteção e não teria deixado passar essa mensagem a não ser que a considerasse importante. Ventos de 200 quilômetros, provável irrupção repentina. Bem, isso dava que pensar, mas era difícil levá-lo muito a sério, nessa noite perfeitamente calma, e seria ridículo porém-se em fuga como ratos assustados, quando estavam justamente começando a explorar de verdade. O comandante Norton ergueu a mão para afastar uma mecha do seu cabelo que, não sabia como, tornará a cair-lhe sobre os olhos. De repente imobilizou-se, sem completar o gesto. Havia sentido uma baforada de vento por várias vezes durante a última hora. Era tão leve que não fizera caso nenhum, afinal de contas comandava uma astronave, não um navio à vela. Até agora o movimento do ar não tivera o menor interesse profissional para ele. Que teria feito numa situação como esta o comandante daquele outro Endeavour, morto havia tanto tempo? Esta era uma pergunta que Norton vinha fazendo a si mesmo em todos os momentos de crise durante os últimos anos. Era o seu segredo, que nunca revelara a ninguém. E, como a maioria das coisas importantes na sua vida, ocorrerá de maneira completamente acidental. Fazia já vários meses que era comandante da Endeavour quando soube que esta receberá o nome de um dos mais famosos navios da história. É verdade que nos últimos 400 anos houve uma dúzia de Endeavours do mar e 2 do espaço. Mas o antepassado de todos eles fora o carvoeiro de 370 toneladas em que o capitão James Cook, da Real Armada Britânica, fizera a volta ao mundo entre 1768 e 1771. Com um interesse ocioso que não tardara a converter-se numa curiosidade absorvente, quase uma obsessão, Norton pusera-se a ler tudo o que podia encontrar a respeito de Cook. Era agora, provavelmente, a maior autoridade do mundo sobre o maior explorador de todos os tempos, e conhecia de cor trechos inteiros dos diários. Ainda parecia incrível que um homem só pudesse ter feito tanto, com um equipamento tão primitivo. Mas Cook não somente fora um navegador inigualável como também um cientista e,
numa época de disciplina brutal, um humanitário. Tratava seus homens com bondade, o que era raro, mas havia outra coisa, essa inaudita. Exatamente da mesma forma se conduzia com os selvagens muitas vezes hostis das novas terras que ia descobrindo. O sonho secreto de Norton, que ele sabia nunca havia de realizar, era retraçar pelo menos uma das viagens de Cook ao redor do mundo. Fizeram uma limitada mas espetacular tentativa que certamente teria assombrado o capitão, certa vez que voara numa órbita polar bem acima dos recifes da Grande Barreira. Era de manhã cedo, num dia límpido, e de 400 quilômetros de altura tinha desfrutado uma soberba vista da mortífera muralha de coral, marcada por sua linha de espuma branca, ao longo da costa de Queensland. Levará um pouco menos de 5 minutos para sobrevoar PS 2.000 quilômetros da barreira. Num só relance de olhos pôde abarcar semanas de perigosa navegação para aquele primeiro indiavor, e pelo telescópio, divisar a Coocton e o estuário onde o navio fora posto em seco para reparações, após o seu primeiro encontro quase fatal com os recifes. Um ano depois, uma visita à estação de rastreamento espacial de Havaí lhe proporcionara uma experiência ainda mais inesquecível. Tomara o hidrofólio para a Baía de Kealakekua, e ao passar rapidamente pelas desoladas penedias vulcânicas, sentiu uma intensidade de emoção que o surpreendeu e até o desconcertou. O guia do grupo de cientistas, engenheiros e astronautas fizeram-os passar diante do refulgente pilone de metal que substituía o monumento anterior, destruído pelo grande tsunami de 2068. Caminharam sobre alguns metros de lava negra e escorregadia para ler a pequena placa à beira d'água. As maretas vinham quebrar-se sobre ela, mas Norton apenas reparou nisso ao curvar-se para ler as palavras. Perto deste ponto, o capitão James Cook foi morto em 14 de fevereiro de 1779. A placa original foi inaugurada em 28 de agosto de 1928 pela Comissão do Sesquicentenário de Cook, substituída pela Comissão do Tricentenário em 14 de fevereiro de 2079. Isso fora anos atrás e a 100 milhões de quilômetros dali. Mas num momento como este, a confortadora presença de Cook parecia muito próxima. Nos desvãos secretos do seu pensamento, ele perguntaria: "Bem, capitão, e o senhor o que pensa disto?" Era um pequeno jogo a que se entregava nas ocasiões em que os fatos eram insuficientes para se formar um juízo sólido e tornava-se preciso confiar na intuição. Nisso consistia, em parte, o gênio de Cook, e sempre escolhera o alvitre acertado. Até o fim, na Baía de Kealakekua. O sargento esperava pacientemente enquanto seu comandante olhava em silêncio a noite de Rama. Já não era uma noite ininterrupta, pois em 2 pontos, a uns 4 quilômetros de distância, podiam avistar-se claramente as débeis manchas luminosas dos grupos de exploradores. Numa emergência, posso fazê-los voltar no prazo de 1 hora, pensou Norton. E isso, por certo, seria suficiente. Virou-se para o sargento. Escreva esta mensagem. Comitê Rama, a cuidado de Spacecom. Agradeço recomendação e tomarei precauções. Favor especificar significado da expressão irrupção repentina. Respeitosamente, Norton, comandante, Indiavor. Esperou que o sargento tivesse desaparecido na direção das luzes resplandecentes do acampamento para tornar a ligar o gravador. Mas o fio de seus pensamentos se rompera e não podia recuperar o estado de espírito anterior. O fim da carta teria que aguardar outra oportunidade. Não era comum que o capitão Cook lhe acudisse quando estava negligenciando seu dever, mas subitamente lembrou-se de que a pobre Elizabeth Cook só de raro em raro, e por breves momentos tinha visto seu marido em 16 anos de vida matrimonial. Não obstante, dera-lhe 6 filhos. E sobrevivera a todos eles. Suas esposas, que nunca se achavam a mais de 10 minutos dele à velocidade da luz, não tinham por que se queixar.